to mind. There's only one word to describe. Only one word comes to mind. There's only one word to describe. iPad, iPod, tablet. E não é pecado ter, muito menos usá-lo. Mas às vezes isso camufla muitas pessoas, né? Às vezes quando a gente tinha a Bíblia andando na rua com ela, né? Hoje tem muita gente que fica meio camuflada com essas coisas, né? Mas não é pecado não, tá? Abra sua Bíblia comigo, eu quero falar hoje com vocês sobre princípios de crescimento na paternidade. Fala comigo assim, ó, princípios de crescimento na paternidade. Fala com mais fé. Princípios de crescimento na paternidade. Agora fala com fé mesmo. Princípios de crescimento na paternidade. Isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 2, verso 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Irmão, me assustei com o número de pessoas que têm visto as mensagens. Tomei um susto. Aí até brinquei com alguns, pô, mas vocês não falam nada. Pode acreditar ouvindo, né, irmão? Está entrando. Lucas 2,52 diz assim, ó, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Dá um pulinho agora em Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Fala assim comigo, seguindo verdade em amor. Fala para o irmão que está no seu, verdade. Sem amor, não traz crescimento. Fala assim, verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, estes princípios, eles estão afetando a minha vida. Esses princípios têm me levado a entender alguns lugares que Deus quer nos levar. E um dia desse eu estava falando com Deus, mas por que o Senhor ainda não nos levou? Porque exatamente nós ainda não crescemos. Nós não podemos estar em todos os lugares. Criança pode estar em todo lugar? Sim ou não? Não. Não pode. E nós, por nossa infantilidade, nós não somos levados a alguns lugares. Porque provavelmente seremos irresponsáveis. Teremos atitudes irresponsáveis. Por isso nós temos que ter uma visão clara de Cristo.
Cristo. Fala assim comigo, eu tenho que ter uma visão clara de Cristo. Irmãos, nós sempre vamos reproduzir aquilo que vemos. É assim que é a nossa formação. Nós reproduzimos o que nós vemos. Não é assim que os filhos fazem? Eles reproduzem o que os pais fazem. Eles reproduzem o que acontece nas salas de aula. Eles reproduzem o que eles veem na televisão. Então, quando nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não sabemos discernir. E tudo que vemos, reproduzimos. A questão é, enquanto nós não tivermos uma visão clara de Cristo, nós estaremos até dentro da igreja. Nós estaremos até sendo chamados de filho de Deus. Mas estaremos reproduzindo coisas que Ele não aprova. Deus não se alegra com tudo que acontece dentro da igreja. Quem se alegra são os homens, Deus não. Tem muitas coisas que se fazem, que Deus, Ele olha para lá de cima, ou da onde Ele estiver, e fala assim, pô, vocês não entenderam nada. Vocês fazem coisas que não tem que fazer. E o que tem que fazer, vocês não fazem. Por quê? Porque tudo está no que nós estamos vendo. E o pior, no que nós queremos ver. Porque tem muita gente que não quer ver. Existe um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer. Não é o que não vê, é o que não quer ver. E infelizmente, irmão, eu falo isso assim com muito amor, com muito carinho. Tem muitos de nós que estamos decidindo não ver. Tem muitos de nós que estamos escolhendo não querer ver. Por quê? Porque a partir do momento que eu tiver uma visão clara daquilo, a minha vida vai ter que mudar. A partir do momento que nós tivermos uma visão clara, a nossa vida tem que mudar. Amém? Então, se a nossa vida não muda, irmão, é porque nós estamos fugindo da visão. Irmão, a nossa visão não é célula, trabalhamos com isso. Nossa visão não é encontro, nós trabalhamos com isso. Para nós, isso são estratégias. Amém? Amém? A nossa visão é Cristo. A nossa visão é a visão celestial. É cada homem ativado com Cristo dentro dele, transformando a cidade, transformando a sociedade. Não aqui dentro, irmão, lá fora. Com um comportamento que a terra talvez ainda nem conheça. Essa é a nossa visão, trabalhamos para isso. Irmãos, eu não venho aqui ministrar para você ser um líder. Eu venho aqui ministrar para que você tenha a visão clara de Cristo. Porque o dia que você tiver a visão clara de Cristo, por consequência você será um líder em excelência. Não adianta, irmão, eu te ensinar a liderar, porque liderança, irmão, se ensina. Eu conheço muitos líderes que são bons líderes, mas não têm caráter. Por quê? Porque liderança se aprende, irmão. Só você se esforçar que você vai dar conta. Você aprende a liderar. Jamais. Existe uma mentira. Uma mentira que muitos aguardam isso para eles. Que dizem que as pessoas já nascem líderes. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas nasçam líderes. Eu acredito que algumas pessoas, já na sua infância, se destacam em liderança. Mas qualquer um pode ser um líder. Ou melhor, qualquer um precisa ser um líder. Porque em qualquer momento da sua vida você exerce liderança. Às vezes a pessoa acha que ela é líder quando ela assume uma igreja, ou quando ela assume um discipulado, ou quando ela assume uma célula, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você primeiro precisa ser líder da sua vida. Se você não lidera a sua vida, você vai liderar o quê? Então a liderança, irmão, ela é inerente da nossa vida, ela faz parte. Em qualquer momento nós estaremos exercendo liderança. O que diferencia um do outro é o quê? Uma boa liderança e uma má liderança. Um comportamento. Agora, a maioria de nós, irmão, precisamos entender isso no nosso espírito. Por quê? Porque senão, querido, nós continuaremos crescendo, mas não amadurecendo. E esse crescimento, irmão, ele precisa ser nivelado. A Bíblia diz que Jesus crescia, Lucas 2, como é que ele crescia?
em graça e está e sabedor. Ele estava crescendo do mesmo forma. Não crescia um lado e o outro não. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como você está crescendo? Não, pergunta com fé, fala, como você está crescendo? Então, irmão, nós não podemos medir crescimento de uma igreja pelo número de pessoas que tem dentro dela. Haverá momento, irmão, e haverá, chegará, nós estamos caminhando para isso. Não por uma exibição própria, ou por uma questão de ter mais poder, nada disso. Mas nós seremos pastores de mais de 1.000, de mais de 5.000, de mais de 10.000. Por quê? Porque nós temos como propósito, irmão, de conquistar um bairro, influenciar um município, influenciar um estado. Isso não se faz com meia dúzia. Isso se reproduz. Mas se nós não tivermos a visão clara de Cristo, irmão, nós teremos multidões e estaremos fazendo com essas multidões tudo que Deus não quer. Ter multidões, irmão, não significa que somos aprovados por Deus. Você sabia que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo? E eles estão entrando no Brasil. Estão entrando no Brasil. Às vezes a gente fecha os olhos. Às vezes a gente não quer ver porque a gente está enterrado no nosso mundinho. É assim que a gente vive. A gente só vê. Você sabe o que é uma coisa terrível na vida de um cristão? O cara não pode ler, não lê jornal, não sabe o que está acontecendo no mundo, está completamente desantenado de tudo. O negócio dele é ver novela. Novela sabe tudo. Mas não entendeu a sua função na terra. Um dia desse o Espírito Santo me levou a orar. Eu acabei de ver um jornal e o Espírito Santo falou assim, vai orar pela Ucrânia, cara. Aí eu te pergunto, o que eu tenho a ver com a Ucrânia, cara? O que eu tenho a ver com a Ucrânia? Aí o Espírito Santo falou para mim, você tem tudo a ver. Por quê? Porque você representa o céu na terra. Você é um embaixador do meu reino na terra. E o que está acontecendo na terra, você precisa exercer influência nas regiões celestiais. Um dia, quem sabe, nós estaremos entrando nesses lugares, fisicamente. Mas enquanto não podemos fisicamente, estamos entrando o quê? Espiritual. Então uma igreja, irmão, que ela só ora por ela. Pessoas que só pensam em buscar a Deus pelas suas necessidades. Por quê? Porque são meninos. Meninos só pensam neles. É assim ou não é? Você já viu menino pensar nos outros? Ele só pensa nele. Mas quando você cresce, você pensa na sua esposa, você pensa nos seus filhos. É assim ou não é? Tu chega com um pai de família. O cara sai para trabalhar, investe na vida dele. Por quê? Porque ele quer dar o melhor para a família dele. Porque a responsabilidade dele agora foi ampliada. Porque a visão ampliou. Amém? Fala para o irmão que está no céu. Tem uma visão clara de Cristo. Não fala com fé. Fala, tem uma visão clara de Cristo. Amém? Nós vamos ter êxito, irmão, quando nós reproduzirmos a visão de Cristo. Quando nós olharmos só para a igreja, nós vamos nos frustrar com Cristo. Quantos crentes frustrados com Deus existem nas igrejas, irmão? Eles entram em alguns lugares, veem ações de alguns pastores, alguns líderes, alguns membros. Eles falam assim, não é possível, será que Deus não vê isso? E eles são frustrados com Cristo. Por quê? Porque eles olham para a igreja. Mas quando nós olhamos para Cristo, a igreja não nos frustra. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos esperança. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que se nós nos posicionarmos, conseguiremos reproduzir a visão dele. Fala para o irmão que está no céu, você precisa reproduzir essa visão. Irmão, nós somos reprodutores por DNA. Deus nos deu missão de reprodução. O que ele falou para Adão? Multiplique. Não é somente botar um ser vivo na terra,
mas é multiplicar entendimento, multiplicar caráter, multiplicar comportamento, multiplicar cultura, multiplicar a vida de Deus das pessoas. E isso não exige responsabilidade. Amém? Fala para a pessoa linda que está do seu lado assim, ó. Crescer. O corpo de Jesus está em ação dentro de crescimento e dentro de edificação. Fala assim comigo, eu tenho que crescer para edificar. Fala com fé, fala, eu tenho que crescer para edificar. Em Lucas 2, nós falamos sobre crescimento. Em Efésios 4, nós falamos sobre edificação. Ninguém coloca uma criança para edificar alguma coisa. Fazemos isso, irmão? Claro que não. Crianças não edificam. O que você tem edificado, irmão? O que nós temos edificado? Paternidade, irmão, não é você chegar para alguém e falar assim, não, você é meu filho espiritual, agora você é meu discípulo. Não, cara. O que você está edificando nele? Que exemplo que você é para ele? Como você se comporta quando alguém faz uma fofoca sua? Porque é assim que ele vai se comportar. Que ele vai olhar para você e vai, nossa, é um comportamento. Como você se comporta quando você passa por uma crise no seu casamento? E ele vai olhar para você e falar assim, nossa, esse é um comportamento. Como você se comporta quando você passa por uma crise financeira? Ele vai olhar para você e falar, nossa, esse é um comportamento. Como você se comporta quando você está diante de circunstâncias adversas? Diante de tragédias? Nossa, esse é um comportamento. Os primeiros homens a serem chamados de cristão na Bíblia foram Paulo e Barnabé. Por quê? Eles foram chamados de cristãos? Porque na Antioquia, quando eles olhavam como eles falavam, como eles viviam, como eles andavam, como eles se comportavam, eles falaram, nossa, eles são cristãos. O que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. Ser cristão, irmão, é ser um pequeno Cristo. Uma referência. Agora, o problema de hoje, irmão, é que nós atentamos mais aos resultados do que a uma vida. Nem tudo, irmão, que dá certo é certo. Fala para a pessoa que está no salão, nem tudo que você faz que dá certo é certo. Seu carro está todo errado. Você para numa blitz. O guarda te para, você dá 50 reais para ele, ele libera. Deu certo? Sim ou não? É certo. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Amém? Fala comigo assim, ó, crescimento. Não, mas fala com fé, irmão. Fala crescimento. A teologia, ela coloca em nós uma informação sem revelação. Eu não estou pregando contra a teologia, tá, irmão? Se você quiser estudar, estude. Amém? Nós estamos caminhando na igreja para ter a universidade da igreja. Já foi liberado em Brasília. Nós estamos caminhando, daqui a 2 anos haverá uma universidade da igreja. Amém? Vai começar com um curso de teologia, mas o projeto vai ampliar a outros cursos. Já está sendo, o povo fica impactado com isso. Impactado com isso. É importante estudar. Só que a informação sem revelação pode gerar presunção. A informação sem revelação pode gerar confusão. A informação sem a revelação, irmão, pode gerar destruição. Então eu e você precisamos entender. Você quer ver? Quando descobriram a pólvora, se eu não me engano, foram os chineses que descobriram a pólvora. Para que a pólvora foi descoberta? E foi um grande marco na história. Porque a pólvora ia ajudar nas aberturas de túneis, né? Que se escavavam e demorava anos e anos, descobriu a pólvora. Uma grande forma de o quê? Adiantar o serviço, adiantar o trabalho. Mas o que a pólvora hoje representa no mundo? Você acha que aquele chinês, quando ele descobriu aquilo, será que
talvez hoje ele não se arrependeria de ter descoberto, antes eu não tivesse descoberto. Então, irmãos, nós, a humanidade, ela é craque em pegar uma coisa que é gerada e deturpar a origem da sua criação. Por quê? Porque essa é a mente maligna. O diabo, irmão, ele sempre trabalha na deturpação da criação. Fala assim comigo, o diabo sempre trabalha na deturpação da criação. Amém? Amém? Por isso que nós vemos o diabo trabalhando em séculos e séculos para destruir a criação de Deus, o formato original dela. E hoje, irmão, enquanto nós não tivermos uma visão clara de Cristo, nós aceitaremos a deturpação da criação. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado assim, ó, nem Jesus nasceu perfeito. Jesus se aperfeiçoou. Que isso, pastor? Abra sua Bíblia comigo. Em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Jesus passou pelo processo dos crescimentos. Porque o perfeito, irmão, ele não cresce. O perfeito não aprende. Porque o perfeito não precisa crescer. O perfeito não precisa aprender, porque ele é perfeito. Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sentiu a minha dor, ele sentiu as minhas tentações. Jesus, irmão, ele era homem, igualzinho a eu e a você. Os mesmos ataques, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, tudo isso ele passou. O escritor de Hebreus fala isso, olha só a Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem... Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Deus é tentado? Deus é tentado? Então Jesus era Deus? Jesus era o quê? Homem. Amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ele veio deixar modelo. Crescendo, aperfeiçoando, para mostrar para você que é possível. Amém? Ele não venceu sendo Deus, ele venceu sendo homem. Ele não usurpou-se de ser Deus em nenhum momento. Ele permaneceu homem. E eu e você, irmão, precisamos entender isso. É lógico, irmão, que essa perfeição que a gente sempre fala, ela é processual. Ninguém vai apertar um botão em você aqui hoje e amanhã, apesar de que, né, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Que não? Deus mudou a vida de Paulo radicalmente, em 3 dias. É lógico que mesmo com aquela mudança, Paulo ainda não estava completamente alinhado. Paulo cometia muitos erros. Paulo cometia muitas falhas. Você quer ver uma coisa interessante? E aí eu sei que quem ouvir vai dizer que eu sou herege, que eu sou o quê? Mas existe um entendimento errado. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia também contém a palavra dos homens. O próprio Paulo
fala assim, ó, não digo mais no Senhor, mas eu mesmo digo. Ele não estava falando por revelação. Ele estava falando por ele. Então nós, irmão, precisamos crescer. Faça comigo, crescer. Fala com fé, fala, crescer. Crianças não se tornam pais. Amém? Agora, meninos são tratados como meninos. E nós temos que entender que as nossas crianças, e isso Deus despertou em mim assim, alguns tempos atrás, e a gente tem, graças a Deus, colocado em prática, e vamos colocar mais ainda. Nós não podemos ter as nossas crianças para entretenimento. Nossas crianças têm que ter para ter treinamento. Alguns de vocês devem ter percebido que alguns trabalhos estão indo para casa, e se você der um pouco de atenção e ler o que seus filhos estão levando para casa, é um entendimento de tudo que nós temos ministrado. É lógico que numa linguagem que eles possam entender e refletir. Mas se você começar a observar, nós estamos trabalhando para isso. Nós queremos treinar as nossas crianças. Para quê? Para que eles não cometam os erros que nós cometemos. Irmãos, esta igreja é uma igreja geracional. Nós entendemos o que é ser geracional. O diabo é geracional, irmão. Deus é geracional, mas a igreja não entende o que é ser geracional. O diabo quer destruir os grandes quando eles ainda são pequenos. Só que nós, irmão, somos uma igreja, e quando eu falo nós, não estou falando de denominações, estou falando de igreja, amém? Se você acha que você é igreja, eu estou falando com você. Se você estiver me ouvindo, onde você estiver, você acha que você é igreja, eu estou falando de você. Eu não estou falando de uma denominação. Amém? Nós não somos geracionais. Nós não pensamos no futuro, nós pensamos no hoje. Nós queremos resolver os problemas hoje. Nós queremos a solução da nossa vida, mas esquecemos do resto. Não conseguimos caminhar um caminho de sacrifício para que a próxima geração possa ser melhor que a nossa. Às vezes nós vamos ter que deixar de ter hoje para que os nossos filhos possam ter amanhã. É assim ou não é que funciona? Às vezes temos que abrir mão de coisas. Eu estava conversando com um pastor lá em Brasília, a gente estava conversando sobre essa questão mesmo de paternidade. E aí ele estava citando até um exemplo do pai dele, que o pai dele sempre teve um sonho de comprar um carro. O pai dele nunca teve um carro. Sempre teve um sonho de comprar um carro. Mas quando ele terminou o segundo grau, que hoje não é mais segundo grau, hoje é ensino médio, o pai dele tinha uma condição que ele poderia comprar um carro e estar pagando o carro. Mas o pai dele fez uma escolha: ficar 5 anos sem ter um carro para que o filho dele pudesse ter uma faculdade. Só que nós não entendemos isso espiritualmente. Por isso nós levamos a nossa vida espiritual de forma leviana. Irmão, desculpa o que eu vou falar, mas eu vou falar com muita tristeza no meu coração. Hoje nós vivemos um tempo de uma igreja irresponsável e leviana. Uma igreja que não mede consequência dos seus atos. Eles só querem resultados. E muitas das vezes o resultado que eles querem não é o que Deus quer. E isso, irmão, nós temos que ter clareza, porque Jesus não veio à terra fazer isso. Jesus não morreu por isso. Agora, quando nós não temos uma visão clara de Cristo, nós vamos reproduzir o que nós vemos. A questão é, o que nós estamos vendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você está vendo, meu irmão? Fala com mais fé, olha nos olhos dele e fala assim, o que você está vendo, meu irmão? Ela vive a idolatria dela. Porque ela está certa, porque ela é o centro. Porque as coisas têm que se mover em torno dela. Porque se não é do jeito dela, está errado. Porque se não é do jeito que ela quer, não faz, não participa. Irmão, existem coisas que Deus falou comigo. Deus me tratou muito nessa convenção. Deus falou uma coisa comigo que mexeu muito comigo. Ele falou assim, ó, você vai fazer o que você não quer, porque você entendeu, para daqui a algum tempo que eu já preparei,
você poder falar essas verdades, e todos poderem entender. Irmão, para quem tem uma revelação, ouvir isso é louco. É como alguém disser para você assim, caraca, e agora? Mas Deus mandou, eu creio. Amém? Às vezes, irmão, quando a gente dá alguns passos para trás, não significa que a gente está recuando. Significa que a gente está pegando mais impulsão. Amém? Então pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala assim, eu sei que eu e você somos muito meninos em muitas coisas. Mas Deus quer que nós cresçamos. Amém? Agora, por que eu e você precisamos crescer urgentemente? Olha aqui para mim, irmãos. Porque eu e você precisamos crescer urgentemente. Porque urgentemente, irmão, existem pessoas que estão precisando da nossa responsabilidade. Existem crianças, existem novos convertidos. Irmão, se hoje nós formos espelhos, se hoje nós refletirmos Cristo, existem muitos que estão chegando agora e que vão chegar, que não vão precisar perder tanto tempo como eu e você perdemos. Por quê? Porque quando a gente queria arrumar um pretexto para continuar no nosso erro, a gente olhava para as pessoas da igreja e falava assim, tá vendo? Ela não consegue, como é que eu vou conseguir? Ela não faz, como é que eu vou fazer? É assim ou não é, irmão? Nós buscamos pretextos. Irmãos, eu e você, quando não conseguimos dar conta, ou pior, quando não queremos transformar, a gente olha para alguém. Por quê? Porque se alguém vir falar da gente, o que a gente faz? Aí o fulano, e o ciclano, e o pastor, e os que cantam, e os líderes, e os discípulos, o que eles estão fazendo? Então nós somos, irmãos, fascinados em arrumar pretexto para mantermos uma vida irresponsável. Agora, quando eu e você crescer, quando eu e você entender, o que nós vamos refletir dentro desse lugar? Responsabilidade, esperança. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, nossa, esse cara passou por isso e viveu de uma forma diferente. Nossa, porque se ele permaneceu, nossa, se ele conseguiu, nossa, olha a vida dele, olha o comportamento dele. Agora, menino se trata como menino, homem não. Maduro não. Eu respeito fases, irmão. Toda vida tem fases. É pecado ser criança? Não. É pecado ser jovem? Não. O que não pode é eu querer viver uma fase na hora que não é para vivê-la. O que não pode é a gente ter um cara de 30 anos, de 40 anos, querendo se comportar como um menino de 10. Até os 12 anos, Jesus era criança. Nos 12 anos, Jesus entra na sua adolescência e começa a sua juventude. Como é que ele começa a viver? Ele entra dentro de um templo, começa a sentar no meio dos sacerdotes e começa a compartilhar com os sacerdotes. Ele já começa a querer cuidar das coisas do seu Pai. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, você tem que entender isso. Agora, por que muitas das vezes nós não entendemos? Porque isso é uma questão de orgulho. Ninguém quer cuidar, irmão. Ninguém quer cuidar do filho que ele não gera. É assim ou não é? Ninguém quer cuidar do filho que não gera. Mas nós somos uma geração, irmão, que temos uma marca diferente. Nós vamos cuidar de filhos que não fomos nós que geramos. Foi José que gerou Jesus? Sim ou não? Não. Mas ele não recebeu uma revelação? Agora, quando você assume a responsabilidade de gerar e cuidar, você começa a ter revelação. Você sabe por que muitas pessoas não têm revelação no reino dos céus? Porque não há nele, irmão, nenhuma manifestação de querer se responsabilizar com aquilo. Irmão, Deus vai dar uma visão para quem não quer se comprometer com ela. Deus vai dar revelação para quem não quer viver nela. Então por isso que você não tem.
Começa a dobrar os teus joelhos e mudar a tua oração. Começa a erguer as tuas mãos para os céus e mudar a tua oração para você ver como é que você vai ter revelação. Começa a falar com Deus das coisas dele. Aí você vai ver como você vai receber revelação. Você vai começar a enxergar, você vai começar a visualizar. Por quê? Porque aí Deus precisa te mostrar como você vai fazer. Quando José rejeitou Jesus, quando Maria falou, ó, estou grávida, José quis fazer o quê? Meter o pé. Mas um anjo apareceu para ele e falou assim, não fuja não, cara. Porque o que está sendo gerado nela é do Senhor, tu vai cuidar dela. Aí, José assume a responsabilidade. Aí o anjo começa a dar revelação. Aí o anjo falou assim, ó, sai daí, vai para cá. Vem daqui, agora vai para outro lugar. Quando eu, irmão, assumo responsabilidade, eu começo a receber revelação. Fala para o irmão que está na situação, irresponsáveis não podem ter revelação. Egoístas não podem ter revelação. Amém? Aí o que José recebia? Destino. Irmão, o problema do Brasil não é evangelismo. Não é evangelismo. O problema do Brasil é paternidade. Fala assim comigo. O problema do Brasil não é evangelismo. O problema do Brasil é paternidade. O que é isso, pastor? Homens e mulheres que se preocupem em buscar a revelação para trazer um destino profético para a nação. Você quer ver? Eu vou falar isso com maior tristeza no meu coração, mas é uma parte da realidade. Estamos em ano de eleição. Muitas igrejas não estão se movendo por um ideal. Estão se movendo por favores. Então se alianciam a pessoas que vão poder dar algum retorno de favor para elas. Não por um ideal político. A política não é ruim, irmão. A política não é ruim. A política é maltratada. A forma que fazem política que é errada. Mas se você pegar um dia, se interessar e começar a estudar ciências políticas, começar a ver funções, a importância de cada cargo, você vai ver que ela é completamente funcional. Eu falo de qualquer tipo de política, em qualquer, tirando a ditadura, mas você vai ver que tem os seus lados bons. O problema é homens e mulheres interessados em governar pelo povo. Aonde esses candidatos que estão se elegendo querem levar o nosso país? Para onde eles querem levar? Agora você sabe o que eu e você fazemos na hora que eles estão dizendo os planos dele? Nós desligamos a televisão. Então, esse candidato que você está pensando em votar, não sei em quem você está pensando em votar. Eu estou pensando em votar no camarada, mas eu estou orando. Mas eu estou começando a ler sobre ele, a história dele. Ele já governou em algum lugar. Como é que foi o governo dele? O que ele fez? É lógico que a gente não pode ver de passado, mas o passado nos mostra muita coisa, sim ou não? Sim ou não? Não significa que o passado dele sendo bom ou ruim, significa que o futuro dele será igual. Ele pode surpreender todo mundo ou decepcionar todo mundo. Mas pelo menos, irmão, você, é por isso que eu sou contrário ao voto obrigatório. Porque infelizmente até o voto obrigatório, irmão, é usado como massa de manobra política. Eu acho que o voto tem que ser entendido nele no seu poder e na sua causa. Você vê alguns países onde os votos não são obrigatórios, o povo sai por defender uma causa. Não porque ganhou um saco de cimento. Irmãos, tem muita gente entregando o governo de uma nação durante 4 anos por causa de um forro de igreja. Você quer ver uma coisa? No Brasil hoje, nós somos mais de 50 milhões de evangélicos. Escuta o que eu
eu vou te falar. Se todos nós tivéssemos uma visão clara de Cristo, nos tornaremos uma nação dentro de uma nação. Para você ter uma noção disso, nós seríamos, se fôssemos uma nação, nós seríamos o segundo maior país da América do Sul. Que poder de influência isso teria? Mas porque não temos uma visão clara, mas sim interesses pessoais, nos comportamos de forma diferente. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim: que tipo de pai você vai ser? Que tipo de pai você vai ser? Fala com mais fé, fala: que tipo de pai você vai ser? Você quer ser um pai rejeitado? Você quer ser um pai rebelde? Ou você quer ser um pai referencial? Amém? Jesus chegou à sua adolescência aos 12 anos, só que ele já começou a manifestar algo que as outras não manifestavam. Não foi Jesus que se perdeu de José e Maria, foi José e Maria que perdeu. Hoje os pais estão perdendo os seus filhos. Não se perdem, irmão, nós que perdemos eles. Se você entra num shopping com seu filhinho de 10 anos de idade, 9 anos de idade, e o shopping está lotado, foi ele que se perdeu ou foi você que perdeu ele? Ele é responsável por ele? Ele responde por ele? Mas se você larga ele... Na quinta-feira nós tínhamos 11 mil pessoas na catedral. E a Manuela, vocês conhecem a Manuela, né? Apareceu? A Manuela, ela é uma benção. E a gente estava sentado de um lado e meu pai estava sentado no outro lado. No outro lado. Ah, eu quero que meu avô, eu quero que meu avô. Falei: Isabel, leva lá no seu avô. 10 minutos depois, irmão, volta aí a Manuela sozinha correndo, que uma louca. Me dá o tablet, me dá o tablet. Daqui a pouco ela mete a mão no tablet e sai do quadro. Cadê a Manuela? Aí a gente tem que sair correndo atrás da Manuela. Por quê? Porque a gente não pode deixar ela correr sozinha. Amém? Amém. Fala assim comigo: paternidade. Paternidade. Fala: responsabilidade. Responsabilidade. Amém? Nós temos que investir nos nossos filhos. E eu quero trazer isso, irmão, para uma amplitude. Nossos filhos naturais e espirituais. Você tem que começar, irmão, a desejar gerar vidas, cuidar delas. Eu quero trabalhar isso nesse semestre de uma forma muito forte. Mas se eu fizer uma pergunta aqui hoje, irmão, quantos de vocês estão dispostos a entregar uma oferta de paternidade? Entregar a sua vida como referência? Eu quero que você me ajude cuidando de 2, 3, 4, 5, não sei, quanto você der conta. Quantos de vocês aceitariam isso? Não é vir uma semana para dar um estudo, irmão. É ter um comportamento referencial. É cuidar, é preocupar-se, é interceder, é orar. Quantos de nós levantaríamos as mãos para dizer: pastor, conta comigo? Agora, a gente pode crescer, daqui a 2 anos, termos mais de 1000 pessoas dentro desse lugar. E não ter paternidade aqui dentro. Termos 1000 inconsequentes. Ou então 1000 consumidores. Os caras que só vêm para a igreja para consumir Jesus. Para consumir Ele. Porque esse é o nome de algumas pessoas, infelizmente. São consumidores de Cristo. Não são filhos de Deus. A gente pode ter isso. Agora, se nós temos a visão clara de Cristo, alguma coisa tem que mudar dentro de nós. Nós não podemos continuar mais 5 anos a igreja fazendo isso. Nós não podemos esperar mais 10 anos passar e continuar vivendo isso. Amém? Levante sua mão direita para o céu e fala assim comigo: paternidade. Paternidade. Fala com mais fé, fala: paternidade. Paternidade. Fala: Senhor, muda meu coração. Muda meu coração. Eu não quero mais, ser escravo. Eu quero crescer. Pai, me ajuda. Amém? Agora, isso é uma transição, irmão. O que é transição? É trânsito. Transitar. Sair de um lugar para outro. Eu tenho que entender isso.
revolucionar a minha vida. Posso fazer uma pergunta para você? Não precisa responder para mim. Há quanto tempo você entregou sua vida para Jesus? Faz as contas, rapidinho. Nesse tempo que você entregou sua vida para Jesus, o que você faz para Ele? Qual é a representação que você tem dele na terra? Ou você só tem um bom discurso? Jesus é bom. Bom que Jesus é bom, todo mundo sabe. Todo táxi que eu peguei em Brasília, eu falava assim, poxa, irmão, você já é de Jesus? E não, está faltando o quê, cara? Está faltando eu tomar vergonha na cara. Pô, Jesus é tão bom. Todo mundo sabe que Jesus é bom. Todo mundo sabe que Jesus é bom. Existe alguém que diz que Jesus é ruim? Pode até existir, né, irmão? Pode até existir. Mas e aí? Jesus é bom, e você? É bom? Jesus pratica bondade, e você? Jesus pratica misericórdia, e você? Agora é tão louco e irresponsável, a gente fala assim, não, agora eu estou na graça. A graça do Senhor me alcançou. Glória a Deus, agora você tem que ter ações de graça. Cadê a sua graça? A manifestação dessa graça. Não somos salvos pelas nossas obras. A Bíblia fala isso, Efésios 2. Somos salvos pela graça. Isso é dom para que homem nenhum se glorie. Salvação não é mérito, irmão. Não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. Você não é salvo porque você faz sacrifício. Você é salvo porque Jesus se sacrificou. Mas as nossas obras, irmão, elas manifestam que nós somos salvos. Elas manifestam que nós nascemos de novo. Eu sei explicar graça e misericórdia assim. Pela graça, eu recebo o que eu não mereço. Pela misericórdia, eu não recebo o que mereço. Agora, eu e você manifestamos isso? Sim ou não? Você tem misericórdia com teu marido? Com a tua esposa? Com teus filhos? Um dia desse, eu não tenho vergonha de falar, não, irmão, eu também erro. Um dia desse aconteceu uma situação lá na empresa. Um dia desse não, tem uns 2 meses isso. Mês de junho. A gente está em que mês? Junho, né? Junho foi um mês muito ruim, né? E aí a gente teve algum problema e tal. E aí eu liguei para um fornecedor meu. Eu falei assim, rapaz, preciso que você me dê mais uns 15 dias para poder pagar essa conta. Aconteceu isso. E aquela choradeira, né? Cara, vê se você pode me ajudar. Se você não puder me ajudar, eu vou tentar dar um jeito. Mas vê se você pode me ajudar. E fiquei quase uma meia hora conversando com ele. Passando a situação para ele, né? E aí, instintivamente, irmão. Instintivamente, meia hora depois, eu dou uma olhada na conta, volta um cheque de um cliente da loja. Aí vai ligar para o cliente da loja. Eu instintivamente fui ligar para o cara. Falei, pô, cara, queria te comunicar que voltou um cheque seu. Aí, pô, Marquinhos, me perdoa, cara, mas aconteceu uma situação, esse mês está assim, esse mês passado. Falei, pô, cara, eu posso te pagar no dia 15. Eu falei, pô, cara, assim tu vai me ferrar, cara. Aí olha o que eu falei. Eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Não tenho vergonha não. Eu falei, pô, cara, mas você vai me ferrar, cara. Eu não sei o quê, porque você não me avisou antes. Aí eu nem botava, nem contava, sabe? Aquela lamúria. Aí enquanto eu estava falando com um cara, irmão, o Espírito Santo falou para mim assim, ei, tem meia hora que eu estava pedindo misericórdia, cara. E me deu aquele estalo assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, cara? Aí ele começou a falar, e quando ele estava falando, o Espírito Santo estava falando isso no meu coração. Aí eu falei assim, pô, cara, olha só, vou fazer o seguinte com você. Quanto que você pode pagar? Aí eu posso pagar dia tal. Aí eu, tá bom então, esquenta a cabeça não, cara, perdoa aí que eu estava com as coisas na cabeça. Mas você vê como é que a gente se move? A gente recebe
mas não manifesta. É como Jesus falou naquela parábola dos devedores. Tinha um que devia 100 e chegou diante do rei. O rei pegou, não, você tem que pagar, mas Senhor, ô rei, está ruim, não consegui, não tenho dinheiro. E aí o rei teve misericórdia e falou assim, então tá bom, perdoado, está tudo. No caminho de volta para casa, ele encontra um conservo dele, que devia 10. Pô, rapaz, você tem que me pagar. Aí, não, mas eu não estou tendo dinheiro, então eu vou pegar teus filhos e vou ser meu escravo. Irmão, do caminho. Ainda bem que o Espírito Santo mora em mim, irmão, e me fez me retratar daquilo. Você está vendo o que é crescer? Fala para o irmão que está na situação, você precisa aprender a crescer, irmão. Você precisa aprender a crescer. Amém? Deixa eu te contar um segredo. Aquele que confessa a tentação, dificilmente vai confessar pecado. Aquele que confessa a fraqueza, dificilmente vai confessar o fracasso. Por quê? Porque quando você abre, revela quem você é, mostra as suas situações, o Espírito Santo vem, cara. Ele usa homens de Deus para ministrar na sua vida e você vai ser fortalecido. Não é pecado ser fraco. Nós sempre vamos ser fracos. Quando você é forte, você tem que tomar muito cuidado. Quem é que acha que é forte? Toma cuidado com isso, cara. Porque os fortes que caem, os fracos não. Os fracos estão sempre se humilhando. Senhor, me ajuda. Senhor, não dou conta. Senhor, vai dar ruim para mim. Irmão, quantas das vezes eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, ó, se o Senhor não me ajudar, vai dar ruim. Eu não aguento mais. O problema é que hoje nós não conseguimos ter relacionamento. Porque uma igreja que não se move em paternidade, ela não consegue falar. Porque tudo, irmão, é aparência. É ou não é? Tudo é aparência. O irmão pensa assim, nossa, se eu contar a minha fraqueza para ele, ele vai ter uma arma na mão para me destruir. É assim que as pessoas se movem. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, entenda isso, cara. Fala assim, ó, se você cresce sozinho, tem algo de errado com você. Deus não chamou ninguém para crescer sozinho. Nós temos que crescer como? Junto. Você já viu um corpo que cresce um braço e o outro não? Você já viu um corpo que cresce daqui para cima e daqui para baixo? Não. Qual é o nome que a gente dá isso? Deficiente. É ou não é? Nós temos hoje uma igreja, irmão, deficiente. Aí o que a igreja tem feito? O que a igreja tem feito para contornar as deficiências dela? Ela tem colocado próteses. Agora, prótese, irmão, tem até função, mas ela não faz parte do... Ela não é origem. Então ela vai fazer um serviço, mas parar como original? Não. Mas porque já está andando. Irmão, eu não tenho uma perna. Aí eu boto a prótese. Aí só porque eu já comecei a andar, já está. Amém? Quando eu rejeito isso, irmão, eu rejeito princípios. Deus é pai, irmão. Desde a fundação do mundo. Ele já era pai. Ele já se movia em paternidade. Só que o mundo não conhecia Deus como pai. O mundo conhecia Deus como o quê? Como Deus. Como libertador. Como curador. Como provedor. Mas não conhecia Deus como pai. O que Jesus veio fazer na terra? Revelar o Pai a nós. Por isso que Jesus toda hora fala, Ele é o Pai. O Pai em mim e eu em vós. O Pai celestial. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava revelando o Pai para nós. Mas hoje nós continuamos com uma mentalidade legalista que não consegue enxergar Deus como Pai. Por isso que tem tanta gente, irmão, subindo em púlpitos para pregar um Deus terrorista. Um Deus castigador, um Deus que quer matar você. Por isso que tem gente que faz umas macumba evangélica, irmão. Irmão, tem gente que faz macumba evangélica. Um dia desse mesmo, eu vi uma mulher dizendo que ia orar para Deus botar na cama para dar jeito. Olha que loucura, irmão. Não, porque é assim que Deus trata.
parece que eu vou botar o seu nome na boca do sapo. Eu falei, misericórdia, isso não é possível, cara. Mas irmão, as macumba evangélica que acontece por aí. Por quê? Porque não consegue enxergar Deus como pai. Um dia desse eu cheguei para um camarada e falei assim, irmão, você é pai? Aí ele, sou. Eu falei assim, se seu filho matar alguém, você jogaria ele no inferno? Aí eu não. Eu falei, tu acha que tu é melhor que Deus, cara? Aí, não, mas Deus é fogo consumidor. Tomara que ele comece o consumo por você, né, irmão? Tomara que ele comece consumindo você. Porque não entende misericórdia o cara, velho. Fala assim comigo, o Evangelho de Cristo é baseado em amor e misericórdia. Agora o amor de Deus, irmão, é um amor de pai. É um amor incondicional. 2 meses atrás, irmão, eu fui ali no Guandu do Sena. Eu fiquei assim, quebrantado com a cena que eu vi, cara. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Irmão, devia de ter mais de 50, 60 homens e mulheres ali na porta do presídio, no frio, irmão, esperando o horário para visitar o filho. Ele está lá dentro porque ele é inocente, irmão? Não. Porque fez caca. Fez, irmão. Fez. Mas aquela mulher estava lá, irmão. Aquele cara estava lá. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, a misericórdia que te alcançou, você não fez nada. Às vezes eu vejo pessoas dentro do discipulado aqui dentro da... Aqui, estou falando aqui, irmão. Ah, pastor, não aguento mais não, pastor. Irmão, as pessoas são muito malandras. Elas pegam as coisas que eu falo, mas só pega a parte que interessa a elas. Um dia um sem vergonha chegou aqui perto de mim e falou assim, pô, pastor, não aguento mais não. Lembra daquela sua pregação que o Senhor disse que o apóstolo Paulo entregou o cara na mão do diabo? Eu estou quase assim, pastor. Eu falei assim, você recebeu essa revelação, irmão? Não, mas o Senhor pregou que ele fez isso, não pregou? Porque é mais fácil, irmão, entregar na mão do diabo do que continuar amando. Irmão, o dia que eu e você crescermos nisso, nós chegaremos à unidade. Fala assim comigo, unidade. Fala assim, ó, crescer junto. Ver a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Fala para o irmão que está do seu lado, entenda isso, velho. Porque sabe o que pode acontecer? Deus crescer os teus filhos e você não crescer. Escuta isso aqui, ó. Deus pode crescer os teus filhos e você não crescer. E aí daqui a pouco teu filho de 14 anos está chegando para você, mãe, senta aqui. Pai, senta aqui. Isso não é de Deus não. Mãe, não tem que xingar não, mãe. Mãe, você tem que perdoar. Porque... Irmão, você já pensou isso acontecer, irmão? Hã? Que cara que você vai ficar, hein, meu irmão? Eu vou rir pra caramba, irmão. Mas eu vou rir pra caramba. Vou rir muito, irmão. E vou ficar muito feliz também. Triste e feliz. Por quê? Porque significa, irmão, que uma geração está entendendo. José e Maria cresceram? Jesus cresceu. José e Maria não. Irmão, quantos cortes Jesus dava em Maria? Ô mulher, fica quieta, vai chegar da minha hora ainda não. Ô meu filho, olha só, tem que... Deu ruim aqui. Ô mulher, fica quieta. Não é chegar da minha... Irmão, o filho sabia mais da hora do que a mãe. Não, vai lá e fala para ele que a mãe dele está aqui. Não tem mãe não. Minha família são vocês. Por quê? Porque ele estava dentro do propósito. A mulher queria tirar ele do... Irmão, você já imaginou se eu e você começar a querer tirar os nossos filhos do propósito? Você está entendendo isso, irmão? Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, isso é muito sério, cara.
Jesus cresceu, mas os pais dele não. Amém? Fala assim comigo, quando eu era menino. Fala comigo, quando eu era menino. Pensava como menino. Tem menino aqui? Não, tá tudo lá em cima, né? Eu pensava como menino. Mas um dia eu tenho que crescer. Quem fica assim gritando, ah, isso é meu, isso é meu, isso é meu, quem é? Criança. Quem chega assim e fala assim, pai, ela falou mal de mim. Quem é que faz isso? Ah, mas eu não vou falar porque ela não falou, porque quem começou foi ela, então quem tem que vir sou eu. É uma neurose assim, não sabe? E aí aquilo vai fazendo o quê? Alimentando. E o diabo vai se alimentando disso, irmão. Gerando contenda, gerando confusão. Por quê? Porque menino. E às vezes são os burros velhos, irmão. Calejado de vida, irmão. Calejado de vida, irmão. Nasceu ontem não, irmão. Já está na estrada, ó. Ah, mas eu nunca esperava. Claro que você esperava, irmão. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se alguém chega perto de mim para falar mal de você para mim, o que eu tenho que esperar dessa pessoa? Diz para mim, irmão, o que eu tenho que esperar dessa pessoa? Que ela vai chegar para outra pessoa e vai falar mal de mim. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Se alguém chega perto de mim e conta uma mentira, o que eu tenho que esperar dessa pessoa? Agora eu vou deixar de amar essa pessoa? Não. Vou entender que ela ainda tem falhas. Vou orar, vou tentar ajudar para que ela cresça, para que ela avance. Agora, o que me assusta, irmão, o que me assusta, eu ouvi uma frase de um escritor, esqueci o nome dele, e foi um negócio muito bacana. Ele falou assim, o que me assusta não é as pessoas falarem mal de mim. O que me assusta é você ouvir isso tão confortavelmente. Por que vão falar mal de mim, irmão? Isso aí, eu sei, estou tranquilo. Agora, o que me assusta é ver vocês ouvirem isso tão confortável. E muitos até dizem, não, é mesmo, você está certo. Não, você falando assim, agora abriu os meus olhos. Fala para o irmão que está do céu assim, irmãos, nós temos que crescer. Fala para o irmão que está do céu assim, nós vamos reproduzir o que nós vemos. Fala com fé, fala, nós vamos reproduzir o que nós vemos. Todos nós, irmãos, teremos que ser apaixonados por Cristo. Por quê? Porque nós temos que ter uma visão clara de... Por isso que nós temos hoje pastores, irmão, que só pensam em dinheiro. Porque a única coisa que eles veem é dinheiro. Por isso que nós temos hoje pastores, irmãos, que só pensam em estruturas. Porque a estrutura manifesta um certo poder. Porque ele só vê poder. Pergunta para essa pessoa que está falando assim, o que você vê, cara? Porque é exatamente o que você vê é o que você vai reproduzir. Agora, nós também não queremos reproduzir o Jesus biológico. Nós queremos produzir o Cristo ressuscitado. Amém? Pega na mão dessa pessoa linda que está ao seu lado e fala para ela assim, em nome de Jesus. Cresce. Fala com fé, fala cresce. Fala com mais fé, fala cresce. Fala assim, não tenha medo do ministério, do trabalho, do serviço. Enquanto Jesus era menino, José levava Jesus para a carpintaria. Sim ou não? Mas quando ele começou a ficar adolescente e jovem, para onde que ele foi? Trabalhar. Foi fazer parte. Foi aprender. Então, irmãos, a gente tem que começar a entender fases. Amém? Amém? Amém. Fala para a pessoa linda que está do seu lado, assim, em nome de Jesus, cara. Cresça. Fala com fé, fala cresça. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer te fazer ter tranquilidade na crise. Fala, só tenha tranquilidade na crise.
crise. Porque você sabe de onde você veio. Você sabe aonde você está. Você sabe para onde você vai. Amém? Mas só não saia da rota que Deus te colocou. Vamos ficar em pé. É isso aí, irmão. Eu não fui chamado para mover as águas. Eu não fui chamado para alegrar a festa. Eu fui chamado para dizer para você, irmão, que Jesus quer que você cresça, que você amadureça. Fala comigo, paternidade. Paternidade. Fala assim, ó, paternidade. Paternidade. Responsabilidade. Responsabilidade. Tem uns que a gente tem que dar colo, irmão. Tem momentos que tem que dar colo, tem momentos que tem que dar couro. É assim ou não é? Quem é pai aqui? Tem momentos que tem que dar, mas tem momentos que tem que dar. Porque se você der colo, na hora de dar o couro, quem vai tomar o couro é você. Se você der colo na hora do couro, irmão, se prepara. Quem vai tomar o couro é você. Eu me assusto em ver crianças batendo em pais. Alguém conhece essas histórias? Filho que dá tapa na cara da mãe. Moleque, irmão. 11 anos de idade. Manda a mãe tomar em alguns lugares. Porque na hora do couro, deu colo. Amém? Por isso que Deus deixa a gente passar por algumas coisas, irmão. Ele dá colo na hora certa e dá couro na hora. Amém? Pega a mão do irmão que está do seu lado e fala assim: